Bolhas narrativas e bolhas estéticas são uma tendência que algumas pessoas, alguns estudiosos vêm percebendo com o uso massivo de algoritmos para aumento da relevância da informação que as pessoas estão consumindo. E isso é, de fato, um novo paradigma de apropriação econômica sobre o uso de uma tecnologia que originalmente é para transformar, para dar mais eficiência ao uso dessa tecnologia, mas a partir do momento que se aplica e se dá um sentido dessa forma, ela pode gerar consequências perigosas. As bolhas narrativas estão associadas ao conteúdo que provavelmente vai ser mais relevante e que vai te estimular a ler mais o conteúdo. Então, vejamos, por exemplo, mídias sociais hoje. Mídias sociais geralmente oferecem conteúdos que estão mais associados aos meus gostos. Então, se eu tenho posicionamentos políticos de esquerda, por exemplo, provavelmente essa mídia vai reforçar este conteúdo de esquerda quando me apresentar um conteúdo e vai negar conteúdos que possam ser de direita que as pessoas possam não ter interesse. Só que isso é bastante perigoso porque você ao criar essas bolhas, você cada vez mais oculta o contraditório na forma de pensar das pessoas. E oculta o contraditório, em especial, porque, primeiro, as pessoas não veem que existe algum filtro ali, ou seja, os algoritmos não são transparentes, então ela acha que aquilo ali é a verdade do mundo para ela. E as pessoas não percebendo que existe aquele algoritmo, elas entendem aquilo como verdade. Então, a verdade sem o contraditório é cada vez mais uma verdade extrema, adaptada e moldada a partir da minha própria visão de mundo. E aí a gente vem criando uma ameaça bem grande porque as pessoas acham que o mundo é aquilo tão somente que elas acreditam, e qualquer visão heterogênea a essa visão de mundo é passível de ataque e desconstrução, porque cada um está vendo sua verdade. E a verdade do alheio, a verdade do outro, já não é mais verdade, ela é mentira. E é uma mentira que deve ser combatida. E aí se extremizam as posições dentro dessas estruturas narrativas. Para a democracia e para sistemas políticos, isso tem um risco enorme, assim, pensando que até, inclusive, várias pessoas já vêm levantando o debate que já não é mais possível a gente não pensar em regular esses algoritmos e essas estruturas de distribuição de conteúdo que reforçam essas bolhas, porque elas podem no futuro se tornar uma ameaça social muito grande. Com relação a bolhas estéticas, as bolhas estéticas elas são as bolhas narrativas aplicadas às artes. Então, da mesma forma que você tem formas de narrar e de pensar sobre determinadas temáticas e verdades, você tem as bolhas estéticas, e aí associados, por exemplo, a canais de distribuição de audiovisual, que eu acho que é o mais concreto que a gente tem hoje, Netflix, Globoplay e essas outras, que são ferramentas de distribuição, eles distribuem conteúdo, ou seja, produtores audiovisuais constroem suas peças de arte, né, cinematográficas, e usam esses canais como meios de distribuição. Só que esses meios de distribuição, esses canais de meio de distribuição, eles da mesma forma aprendem com o comportamento do usuário, inclusive monitoram os cliques, quando a pessoa volta
um pouco o vídeo, quanto tempo ela passa em cada página que ela vai ler uma sinopse de um filme. Então, essa meio distribuição aprende com isso e geralmente oferece filmes, conteúdos que tem mais chance daquela pessoa gostar. Obviamente que o grande objetivo nesse caso não é nem oferecer uma publicidade mais eficiente, mas fazer com que a pessoa assista mais filmes, porque assistindo mais filmes ela vai gerar um consumo maior sobre aquele conteúdo e vai tornar mais eficiente. Ou seja, se você antes passaria 1 hora vendo um filme, você pode ter um encadeamento de conteúdos que você vai ver, passa 3, 4 horas, 5 horas ali na frente do Netflix vendo aqueles conteúdos. Esse é o grande objetivo. Só que na medida em que as pessoas ficam dependentes da tomada de decisão sobre que filmes elas vão assistir, terceirizam essa tomada de decisão a uma ferramenta que está interessada em aprender com o comportamento dela, individualizar ao extremo o comportamento e o gosto dessa pessoa, você, primeiro, tem o risco de criar classificações de gostos dessas pessoas, ou seja, essas pessoas vão sempre estar fechadas dentro daquele modelo, daquela bolha estética, ou seja, sempre reforçando aquilo que ela já gosta. E pensando no modelo, pensando na arte como você tem, quando o Bourdieu fala naquele livro dele, A Distinção, basicamente você tem um olhar sobre o gozo e o desfrute sobre uma peça de arte. E você tem o olhar transcendental sobre o aspecto humano, sobre a apreciação daquela peça artística. E a gente, na construção de bolhas estéticas, tem o risco, na verdade, de construir uma sociedade que está aí para o seu próprio e seu puro deleite, e não para observação da profundeza do espírito humano. Ou seja, é uma sociedade que nega a transcendência do humano e da sua própria superação enquanto seres, para se tornarem, aí sim, meros elementos objetificados, respondendo a um deleite que, no fundo, é sem sentido, né? Porque não tem o sentido humano dentro dessa construção. Então, se a gente não tomar nenhuma atitude enquanto sociedades para olhar com atenção para isso e criar algum tipo de regulação, ou se a gente simplesmente despertasse para a crítica desse modelo, já seria um primeiro passo para pensar em possíveis regulações, né, no futuro. Mas o que acontece é que as pessoas não estão olhando criticamente para isso e simplesmente olhando o lado festivo, né, do algoritmo. Nossa, ele entende tudo, esse software entende tudo sobre mim, ele está me ajudando. Então, se a gente não tiver um olhar crítico e no futuro pensar também em regulações para esse modelo, a gente tem o risco de criar sociedades que reproduzem aquela distopia panóptica, né, do 1984, George Orwell, em que as pessoas ficam ali presas no seu próprio modelo de reprodução cotidiana, sem sentido, desumanizadas. E também tem a chance de a gente construir um modelo governamental, da governamentalidade, né, no sentido de Foucault, em que você, inclusive,
poderia usar esses tipos de ferramentas e pensando que a forma com que elas são construídas e planejadas estão na mão de poucas pessoas, você poderia aproveitar esses instrumentos para construir instrumentos de disciplina, em que você poderia inclusive moldar o comportamento das pessoas e estabelecer hierarquias e classificações com base na indução no consumo desse tipo de conteúdo orientado por esse tipo de algoritmo. Imagina um mundo em que as pessoas já nascessem classificadas e nessa classificação, essa classificação fosse reforçada a cada interação com esses instrumentos digitais. Você realmente teria a sociedade perfeita, porque todos estariam necessariamente classificados e você não teria mais o conflito, você não teria mais a crítica, você não teria mais a disrupção, né? Mas também você também não teria mais o sentido, o humano, e